Estão me ouvindo? Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos sim. Por onde eu começo, então? Ou a gente não vai fazer nada? Vocês que mandam, hein? Posso só abrir a lista aqui, professor, para ter certeza da questão. Começar pela 8 aqui, então. O pessoal pediu aí, alguém pediu. Então, nessa 8, o problema é o seguinte, ele tem uma curva que atende uma condição específica. Então, ele tem uma curva aqui, ó, y, igual a f de x, que atende essa condição aí, ó. A derivada de y com relação a x é igual a menos y sobre raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, essa é a condição que ele dá, e ele diz que essa curva tem um nome, ela é chamada de tactriz. E aí, ele fala, né, dá o gráfico dela aí, mais ou menos, né, um esboço aí do desenho. Então, é uma coisa mais ou menos assim, tá? E ele dá alguns parâmetros aí dessa função aí. Vamos só anotar aqui, ó. Então, aqui y é f de x, esse ponto de encontro aqui é o ponto 1, ele leva em consideração aqui um ponto A menor do que 2. Então, leva em consideração esse ponto A aqui menor do que 2. A imagem desse ponto A é um ponto C, tá? E, só para finalizar aqui, o interesse aqui do exercício é calcular o volume da rotação dessa área azul aqui, ó, com relação ao eixo X. Então, a gente vai rodar isso aqui. Outra cor aqui. Então, a gente vai rodar isso aqui com relação ao eixo X, tá? Isso vai gerar um volume, e ele quer calcular. Mas o grande problema todo da questão é que a gente não tem a função. A única coisa que a gente tem da função é uma relação, uma coisa relacionada à derivada da função. A gente não tem a função de fato, né? E aí, como que a gente faz para calcular isso? Bem, primeiro, como que a gente calcula o volume, né, da rotação? Então, se a gente, por acaso, tivesse a função y igual a f de x, se a gente soubesse quem era ela, a gente ia calcular o volume como sendo o quê? Vai ser a integral dentro aí do domínio, né? Integral de A até B, de π vezes f de x ao quadrado dx, né? Então, o volume do solo de rotação ele é dado por essa fórmula aí. Basicamente, a gente vai pegar toda essa região aqui, vai, né, girar, a gente vai calcular como se fosse um cilindro, né? E aí vai ser a área da base vezes a altura, e aí a nossa área da base, ela varia desse jeito, e a nossa altura é o ΔX, né? Então a gente soma tudo para poder calcular o volume. Legal. Mas, como disse, o nosso problema é que a gente não tem o f de x, né? A gente só tem isso aqui, ó. E aí, como que a gente faz? Bem, a gente faz o seguinte, olha. Então, se eu não sei quem é a função, se eu não sei quem é a função f, mas eu tenho a relação dessa derivada e sei que o volume é calculado por essa integral, eu posso observar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: essa função que a gente está lidando é uma função injetiva. De acordo? Dá para ver que ela é uma função injetiva. Como é que eu sei que ela é injetiva? Basta eu fazer aqui algumas retas horizontais aqui, ó, para verificar que eu só corto o meu gráfico uma única vez. Né? Cada reta horizontal que eu faço, eu só corto a minha função uma vez. Então, isso indica que a minha função ela é injetiva.
Se ela é injetiva, ela tem inversa, tá? Então, isso é um bom sinal. Então existe uma função inversa para essa minha f de faca aqui, tá ok? Excelente. Então, o que que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é usar... Opa, só um detalhe aqui, né? Que tá errado, né? Aqui é de A, é de 0, perdão, até A de amor aqui, ó. Tá ok? Porque essa minha integral ela vai daqui até aqui, né? Para eu pegar esse volume todo. Então não é de A até B, né? É de 0 a A. Eu nem tenho B aqui, na verdade. Tá certo? Ok. Então, como disse, voltando, né? Essa minha função ela é inversível. Então eu vou criar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar. Eu já tenho, na verdade, né? Que y é igual a f de x. Então, na verdade, se ela é inversível, eu posso escrever x como função de y, simplesmente aplicando a inversa dos dois lados. Então, o x, na verdade, é a função inversa que é o f menos 1 de y. Tá certo? Beleza? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer essa conta aqui. E aí eu tenho uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Se eu fizer essa mudança de variáveis aqui, ó, chamar o x da função inversa de y, eu nem sei quem é a função, mas eu sei que ela tem inversa, tá? Se eu chamar o x de f a menos 1 de y, o que que acontece quando eu fizer f de x de y? Né? Porque esse aqui é um x de y, né? Isso aqui é um x de y, tá? Então, só para deixar claro, isso aqui é um x de y, ok? Então, o que que acontece quando eu fizer isso? Então, esse aqui vai ser f de f a menos 1 de y, ok? Então, se eu usar essa variável aqui, x, ao invés de y, eu sei que a relação, né, da função composta da inversa vai dar o y. Isso é um fato positivo. Além disso, eu tenho essa relação aqui, ó. Já foi dado, né? Que a derivada de y com relação a x é esse troço aqui, ó. Então, ó, o que que eu posso fazer? Eu já sei que dy sobre dx igual a menos y sobre raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Significa, então, que o dx, posso passar o dx para o outro lado de lá, né? E aí fazer uma manipulação aqui. Eu acho que o dx, na verdade, é menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre y dy. Perfeito? Então, eu tenho essa outra relação aqui que eu posso usar, ó. Se eu usar que x é a inversa, é a função inversa, né? É o f a menos 1 de y, eu posso substituir aqui, tá certo? Eu vou obter que esse camarada aqui vai virar y, e o dx é dado por isso aqui, ó. Então, eu consigo escrever essa minha integral toda em função de y. A princípio, eu não tenho nem a função, mas eu consigo reescrever a integral toda em função de y e consigo calcular o que eu preciso calcular. Falta só um detalhe. Qual que é o detalhe? Eu tenho aqui, ó, o x variando de 0 a a. Então, x varia de 0 a a. Mas, na verdade, quando eu faço essa inversão, né, eu passo a trabalhar com y e não com x, então eu preciso reajustar os meus limites de integração. E aí, no caso, esse meu ajuste, ele é de que maneira, né? Bem, eu sei que o f de 0 é igual a 1, e eu sei que o f de a é igual a c de casa. E aí, quando eu uso a inversa, então eu acho que 0 é igual ao f menos 1 de 1, certo? E eu acho que o A, na verdade, é o f a menos 1 de c de casa. Então, essa minha integral aqui, ó, ela deixa de 0 a A e ela vai passar de quanto até quanto? De 1 até c de casa, de 1 até c, tá certo? E aí, portanto, o meu volume inicial, que é a integral de 0 até a de π f de x ao quadrado dx, ela passa a ser a integral de 1 a c de casa, de π, vezes y ao quadrado. Y por quê? Porque isso aqui é y, né? F de x não é y? Vezes o dy. Dy é esse troço aqui, ó. Então, menos raiz de 1 menos y ao quadrado, vezes y, dy. E aí, isso aqui então vai ficar menos integral de 1 a c. Posso botar o π aqui fora também.
Então, aqui vai ficar y raiz de menos y ao quadrado dy. Isso aqui é fácil de integrar. Antes disso, vou mudar a ordem de integração aqui e mudar esse sinal. Posso fazer isso, né? Isso aqui é π integral de c a 1 de y raiz de 1 menos y ao quadrado dy. Vou chamar isso aqui de u, tá certo? Vou chamar de w, né? Eu gosto de chamar de w. Vou chamar de w. Então, se aquilo tudo ali é w, o que está aqui fora, isso aqui, né? É menos dw sobre 2, né? Isso aqui que está aqui fora, né? Vamos só ver aqui se é isso mesmo. Então, se w é 1 menos y ao quadrado, então dw ele é menos 2y dy. Ou seja, y dy é menos dw sobre 2. E aí, eu vou continuar aqui, né? Então, eu fico com π integral, tem que ajustar os limites, já faço isso. Aqui vai ficar w elevado a meio, né? Que é raiz de w, tá certo? Vezes o dy, y dy, né? Que é menos dw sobre 2. Quando o y é igual a c de casa, o w vai ficar 1 menos c quadrado. Então, aqui é 1 menos c quadrado. E quando o y é igual a 1, né? O y é igual a 1, o w vai dar 0. Então, aqui vai dar 0, tá? Você pode deixar anotado aqui, ó. O w de 0, desculpa, o w de c de casa, né? W de c de casa é igual a 1 menos c quadrado e o w de 1 é igual a 0. Beleza? Então, finalmente, aqui vai ficar, só para a gente terminar, então aqui vai ficar π sobre 2, integral de 0 até 1 menos c de w elevado a meio dw, né? Inverti de novo a ordem de integração aqui, só para assumir com esse sinal de menos aqui. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, falta um quadrado aqui, né? Falta um quadrado aqui. E pronto, agora eu posso integrar direto, né? Então, isso aqui é π sobre 2 vezes w elevado a 3 meios sobre 3 meios, com w variando de 0 até 1 menos c quadrado. E aqui vai ficar, então, π sobre 3. Π sobre 3 π sobre 3 vezes menos c quadrado elevado a 3 meios. É isso, tá? É só isso que a gente precisa fazer. Eu tinha feito para alguém aí que tinha me perguntado e eu tinha colocado um termo extra lá que eu tinha feito errado, mas enfim, para quem eu fiz, se estiver assistindo, o certo é desse jeito aqui, tá? Na hora eu fiz rápido, não pensei direito e acabei fazendo errado. Dei até uma ideia mais ou menos para a pessoa, mas acabei fazendo. Acabei fazendo errado. Tá bom? Deu para entender? Esse é um pouco mais difícil, né? Porque tem que usar essa ideia da inversão aí. Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui para nós fazer no grupo. Professor, dava para calcular a primitiva e substituir? Não, não porque você não sabe, você não vai conseguir calcular a primitiva, né? Esse é o problema. O problema é que você não tem como calcular a primitiva. Tá, Ana? Porque, observe aqui, ó, só para justificar o que eu acabei de falar, você não tem como integrar isso aqui porque você não sabe quem é y em função de x, né? Então, como você não sabe quem é y em função de x, você não consegue integrar. Você só consegue integrar se você escrever x com função de y. Aí você consegue. Caso contrário, você não consegue, tá? Então, você teria que fazer o inverso mesmo de qualquer forma para você chegar na função y. Mas vocês vão aprender a resolver esse tipo de coisa só no semestre que vem, tá? Então, a princípio, tá tranquilo essa aí. Então, vamos lá. 5F, 6C de casa, 5F. 5F é de frações parciais, né? Eita, fé, lascou. Começa aqui uma contada sem fim, né? Então, vamos lá, 5F.
Então, no 5F a gente tem que calcular a primitiva dessa integral aí, que é S a quarta mais 81 sobre S vezes S ao quadrado mais 9 ao quadrado ds. Então, aí a gente tem a gente tem um problema de frações parciais. E a gente tem um problema extra aí, que é o seguinte. O nosso foco a princípio, vamos olhar só para o que está dentro aqui, tá? Depois a gente lida com a integral de fato. Vamos olhar só para o que está dentro aqui. O nosso problema é integrar essa função e, a princípio, a gente vai usar frações parciais, né? Então, a gente tem que ter que compor isso aqui numa porção de coisas, né? Então, a gente vai ter que decompor isso aqui numa soma de frações, tá? De tal forma que essa soma de frações, ela recupere a fração que está do lado esquerdo. A questão aqui é o seguinte: nós temos algumas particularidades para esta questão em especial. E qual é essa particularidade? A particularidade é o seguinte: na verdade, nós temos duas, né? Quais são as duas particularidades? A primeira é o seguinte: dentro dos fatores envolvidos aqui no problema, a gente tem esse fator S ao quadrado mais 9, que é um fator irredutível, ele não tem raiz real, tá certo? Quando não tem raiz real, a gente lida com esse fator de uma forma diferente, tá certo? Para quem assistiu a aula lá do vídeo, deve ter pegado essa explicação. A questão é que a gente não tem só o fator irredutível, a gente tem um fator irredutível ao quadrado. E isso gera um problema extra para a gente, tá? O que que acontece? Então, se esse fator, vamos começar com o básico aqui, ó. Vamos supor, só a título de pedagógico aqui, ó. Vamos supor que a gente não tem esse quadrado aqui, tá? Vou até ignorar o que está no numerador aqui, ó. Deixa ele para lá por enquanto, tá? Se a gente estiver olhando só para o que está no denominador, como que a gente faria essa fração? Então, essa fração ela ficaria com essa cara aqui. Então, é o A sobre S mais o outro fator, que é irredutível, né? Então, a gente lida com ele dessa forma. E a gente, então, aqui em cima, a gente usa BS mais C. Por que que a gente usa este numerador para este caso? A gente usa esse numerador para esse caso para basicamente, na hora que a gente montar o sistema linear ter solução, tá? Essa é a resposta. Tá? Tem um jeito mais elegante de explicar, mas depois isso aí vocês vão precisar passar por IA primeiro, para a gente conseguir explicar o motivo exato, tá? Mas a questão é, a gente não tem aqui potência 1, né? A gente tem potência 2. Se a gente tem potência 2, essa solução em particular, ela não resolve para a gente. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar adicionar mais um termo aqui, ó. Então, um ds mais c sobre s ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, a gente precisa, na verdade, neste caso em particular, a gente vai precisar lidar com este sistema aí, tá? Ou, desculpa, com esse sistema não, com essa, fugiu a palavra, com essa decomposição em frações parciais, tá? Ok? Então, quando a gente tem um caso, se a gente tivesse um caso aqui com só um fator irredutível, a gente usaria essa expressão, mas como a gente tem um fator extra irredutível, a gente é obrigado a colocar ele aqui, tá? Com o quadrado. Ah, então tem que colocar ele com a potência 1 e com a potência 2? Tem, tá? E o numerador aqui segue o mesmo padrão, ok? Então, observe que a gente tem 5 constantes, ó, para a gente lidar. Então, a gente vai acabar caindo no sistema 5 por 5, ok? E aí, vamos nessa, né? Bora ver o que que a gente consegue fazer aqui. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Então, como a gente precisa que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, o que a gente vai fazer é, já que eu sei que o lado direito vai ter que ter essa cara, eu preciso achar quem é o A, B, C, D. Bom, que é, né? D, é. Eu preciso achar quem são essas 5 constantes aqui. Então, eu vou ter que simplesmente pegar, tirar o MMC. Quando você tirar o MMC, eu recupero a forma original.
Quando você tirar o MMC, você vai recuperar a forma original que está ali à esquerda, que é S vezes S ao quadrado mais 9 ao quadrado, tá? E aí você vai pegar e vai tirar o MMC normal. Então, aqui o MMC vai ficar assim, A vezes S ao quadrado mais 9 ao quadrado, mais BS mais C de casa vezes S ao quadrado mais 9, mais DS mais E. Opa, errado. Então, faltou um termo aqui, né? Faltou um S de sapato aqui, ó. Faltou um S de sapato aqui, tá? Porque o MMC desses dois aqui, né, vai dar S vezes S ao quadrado mais 9, né? Então, é esse termo todo aqui, ó. Mais DS mais E vezes S de sapato, tá? E aí aqui eu vou ter que ser obrigado a abrir esse camarada todo aqui, ó. Então, eu não vou ter muita solução, eu vou ter que abrir ele. E aí isso aqui vai ficar assim. Vou até colocar isso aqui tudo mais para a esquerda, né? Porque fica mais fácil aqui. Vai ficar grande, né? Então vai ficar assim, ó. É A vezes quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui vai ficar mais, que eu vou ter que manipular em duas etapas, né? Eu vou fazer no cantinho aqui e botar a resposta, né? Mais fácil. Aqui vai ficar S ao cubo mais 9S vezes BS mais C. Então vai ficar BS à quarta mais CS ao cubo mais 9BS ao quadrado mais 9CS. Então eu vou botar tudo isso aqui. Já vou apagar esse cara aqui. Então, só colocar aqui para ficar bonitinho. Então vai ficar BS à quarta mais CS ao cubo mais 9BS ao quadrado mais 9CS. Mas aí o último termo que é mais tranquilo, né? É d de dado, s ao quadrado mais s. Então é ds ao quadrado mais s. Tudo isso dividido. Acho que o sistema aqui não vai ficar tão horroroso assim para a gente não, né? Tudo isso aqui dividido. Tudo isso aqui dividido por s ao quadrado mais 9 ao quadrado, tá? Então agora a gente vai montar o nosso sistema linear. Então, como é que a gente vai montar o sistema linear? A gente vai pegar todos os coeficientes que têm potência 4, todos os coeficientes que têm potência 3, todos os coeficientes que têm potência 2, todos os coeficientes que têm potência 1, todos os coeficientes constantes. E vai montar o sistema dessa forma. Então, vamos lá. Quais são todos os coeficientes que têm potência 4? Eu tenho o A e o B aqui só, né? Então, A mais B é o que tem potência 4. O que tem potência 4 do lado de cá, né, à direita aqui, ó, tem que corresponder com o que tem potência 4 do lado de cá. Ou seja, isso aqui é igual a 1. Tá certo? Esse coeficiente tem que ser igual a 1, porque é igual a 1 no caso de lá. Vou pegar agora todos os que têm potência 3. Bem, os que têm potência 3 é só o C de casa, né? Só o C de casa ali, ó. Então, C, né, que tem potência 3, que ele aparece aqui, ó, só aparece potência 3 aqui, não aparece mais em nenhum outro lugar. Ele vai ter que corresponder ao que tem potência 3 aqui, mas não tem potência 3 aqui. Então, significa que esse C de casa é zero. Opa, ótimo. Ótima notícia, uma constante a menos para trabalhar. Perfeito. Legal, ótimo. A gente gosta assim. Legal. Continuando. Vamos para a potência 2. O que tem potência 2 aqui, ó? Tem potência 2 aqui é mais coisa. Ó. Eu tenho A vezes 18. Então, tem aqui, ó, 18A. E eu tenho aqui, que mais? Ó, 9B de bola. Então, mais 9B de bola. E eu tenho mais uma potência 2 aqui, ó, mais D de dado, ó. Mas isso tudo tem que corresponder ao que tem potência 2 aqui, mas não tem potência 2 aqui, então é zero. Ótimo de novo. Bom demais também. Bom demais também. Beleza? E agora vamos para a potência 1. Potência 1. Bem, o que tem potência 1 é o 9CS aqui, né? E o ETS aqui. Então, eu preciso que o 9C de casa mais o E seja igual ao que tem potência 1 do lado de cá. Mas o que tem potência 1 do lado de cá é quanto?
nada, né? É zero. Então, essa soma aqui é zero. Mas olha que interessante. Eu já sei que o C de casa é zero. Então, o E aqui é igual a zero. Opa, já cheguei mais uma coisa aqui. Então, o nosso sistema, a princípio, estava muito feio, mas não está tão feio assim, né? E aí, só para a gente acabar, eu preciso olhar os termos que são constantes, né? Os termos que são constantes. Aqui é 81, e aqui eu só tenho uma constante, que é A vezes 81. Então, A vezes 81 tem que ser igual a 81, ou seja, o A igual a 1. Então, tá ótimo. Se o A igual a 1, B igual a 0, A igual a 1, B igual a 0, eu acho o D de dado aqui, ó. O D de dado vai ser, então, aqui, ó, 18. Então, D é igual a menos 18. Menos 18. O A igual a 1, né? O B igual a 0. Então, D vai ser menos 18A. Então, que vai dar menos 18. Então, dessa minha fração parcial toda, um monte de coisa deu zero aí, né? O C deu zero, o B deu zero e o E deu zero. Só sobrou o A e o D de dado. Então, só sobrou o A e o D de dado. Sobrou só este cara e este cara aqui, ó. Este é zero, este é zero e este é zero. Tá bom também. Pra gente fica bom também, assim. Então, portanto, aqui, né? Então, portanto, essa nossa fração aqui, ó, S é a quarta mais 81, dividido por S vezes S ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso, na verdade, é 1 sobre S menos 18 vezes S sobre S ao quadrado mais 9 ao quadrado. Impressionante, né? Ou eu fiz errado ou é simplesmente impressionante. Bem, então agora vamos integrar, né? Agora dá para integrar isso aqui, ó. Então, isso aqui, feito isso, agora eu consigo integrar. Então, a integral de S à quarta mais 81 sobre S ao quadrado mais 9 ao quadrado da S, na verdade, corresponde à integral de 1 sobre S menos 18S sobre S ao quadrado mais 9 ao quadrado ds, tá certo? Então, integral da diferença é a diferença das integrais, vamos separar. Então, isso aqui é a integral de 1 sobre S ds, menos 18 vezes a integral de S sobre S ao quadrado mais 9 ao quadrado ds. Bem, essa integral aqui é imediata, é o ln, né? Então, aqui vai dar o ln de S de sapato, menos 18 vezes a integral de S sobre S ao quadrado mais 9 ao quadrado ds. Aqui a gente vai precisar de uma substituição, né? Nada muito avançado, que a gente pode simplesmente fazer S ao quadrado mais 9 igual a W. Então, dw sobre 2 é igual a S ds, tá certo? E aqui a gente fica assim, ó. A gente fica ln de S de sapato, menos 18, integral de dw sobre 2 sobre w ao quadrado. Deixa eu botar dw, né? Melhor botar. Deixa assim mesmo. Então, esse aqui vai ficar ln de S de sapato, menos 9, integral de dw sobre w ao quadrado. E aí, qual a função que eu derivo com relação a w, que dá 1 sobre w ao quadrado, né? Qual a função que eu derivo com relação a w, que dá 1 sobre w ao quadrado? Menos 1 sobre w. Então, aqui vai ficar ln de S mais 9 vezes 1 sobre w, mais constante. Bem, estou com SW, né? Estou com SW, eu tenho que passar tudo para W, né? Ou, perdão, tudo para S. Passar tudo para S, mas é só usar a relação aqui que eu tinha, né? Usar essa relação simpática aqui, eu chego na resposta, né? Então, aqui eu fico com ln de S de sapato, mais 9 vezes 1 sobre S ao quadrado, mais 9, mais a constante de integração. A gente termina, beleza? Então, esses exercícios que tem frações parciais são super enjoados, né? Porque eles têm um monte de constante aí para calcular.
O Leonardo perguntou, professor, não entendi por que que o B e o C estão na mesma fração. Porque a gente tem uma forma irredutível aqui, ó. Toda vez que a gente tem um polinômio irredutível no denominador, a gente precisa necessariamente no numerador colocar essa soma de frações, essa soma aí. Caso contrário, o sistema é a única forma que a gente tem que garantir. Deixa eu consertar de novo. É a única forma que a gente tem para garantir que o sistema, esse sisteminha que apareceu aqui embaixo, né, tem solução, é se a gente colocar essa soma aqui. É a única garantia que a gente tem que esse sistema vai ter solução é se a gente colocar essa soma aqui. A gente não tem como garantir se essa soma não vier. Tá? Então, toda vez que você tiver aqui embaixo um polinômio que não tem raiz real, que é o caso deste aqui específico, né? Eu preciso colocar essa soma aqui. Tá? Ok? Beleza? Tá, beleza. Como disse, eu não consigo explicar com os termos corretos o porquê que o sistema, você vai garantir que o sistema tem solução desse jeito. Agora, no final de aula eu consigo. No final não, mais ou menos na metade de aula eu consigo justificar para você o porquê que esse sistema vai, para garantir que o sistema tem solução, eu preciso desse cara aqui, ó. Porque sem isso eu não consigo garantir. 5G de gato. Danilo pediu, deixa eu ver aqui. 5G de gato. Vou fazer os dados 5 primeiro, depois eu passo para frente, tá, pessoal? Então, 5G de gato. Segue a mesma estrutura aqui. Esse aqui vai dar um sistema enorme, né? Um sistema enorme. Eu vou montar a fração e vocês calculam aí, tá? Porque esse aqui vai dar muito trabalho, ele é muito grande. O sistema vai ficar enorme, tá? Então, o exercício é para calcular essa integral aqui, ó. 2S de sapato mais 2 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S menos 1 ao cubo. S de sapato de novo. Então, o problema é similar ao anterior, mas eu tenho um complicador aqui, ó. É parecido, mas é diferente, tá? É quase igual, mas é diferente. Qual que é a ideia aqui, ó? Bem, primeiro, quero separar isso aqui numa soma de coisas, né? Uma soma de frações. E a questão é qual soma de frações eu vou ter aqui para lidar. Então, a minha primeira observação é qual? Olha, assim como no caso anterior, eu tenho um fator irredutível, que é esse cara aqui. Ele não tem raiz real. As raízes ali são mais ou menos i, né? No caso anterior era mais ou menos 3i. Aqui é mais ou menos i. Então, como eu tenho um fator irredutível, o primeiro fator irredutível, eu já posso garantir que eu preciso, então, que nessa minha soma de frações, a primeira seja assim, ó, AS mais B de bola sobre S ao quadrado mais 1. Ah, Vinícius, de novo, por que que você botou no numerador AS mais B em cima dessa fração irredutível? Só para repetir, para garantir que o sistema tenha solução. Toda vez que tiver uma fração irredutível, faça isso, tá? Ah, Vinícius, eu fiz no meu caso sem isso e deu certo. Pode ser que dê certo mesmo, tá? Pode ser que em algum caso particular isso funcione e às vezes você não precisa colocar. Mas você não tem como garantir que para todos os casos vai funcionar. Então é melhor você usar desse jeito e eventualmente descobrir que uma dessas constantes é zero, por exemplo, a constante A é zero, do que você deixar de fazer assim e não conseguir e achar um sistema sem solução. Então faça assim sempre, que assim você garante sempre que o seu problema sempre vai cair numa matriz, num sistema solúvel, tá? Tá, ok. Repetir da mesma coisa que eu acabei de falar no problema anterior, eu tenho aqui agora um problema, né? Esse fator não é redutível, esse aqui é um fator repetido, né? Eu tenho S menos 1 ao cubo. Então, quando eu tenho um fator repetido, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar várias frações, tá? Várias frações, então eu vou colocar uma C sobre S menos 1, vou colocar uma D sobre S menos 1 quadrado e vou colocar uma E sobre S menos 1 ao cubo. Eu tenho que repetir, da mesma forma que aqui se repete, eu tenho que repetir ele aqui algumas vezes, tá? Então, como
como aqui eu tenho uma potência 3, né? Como eu tenho uma potência 3, aí o fator é repetido 3 vezes, eu tenho que colocar 3 parcelas. Subindo sempre a potência até chegar no 3. Então, ela começa no 1 e vai até chegar no 3. De novo, por que que eu preciso disso? Eu preciso disso para garantir que o meu sistema vai ter solução. Não consigo fazer de outro jeito. Se você fizer com menos coisas aqui, você não consegue garantir que o sistema que você vai gerar vai ter solução. Então, a resposta é sempre essa, tá? Toda vez que você coloca coisas e etc. para fazer o negócio funcionar, a justificativa é essa. Vou tentar dar uma justificativa rápida aqui, ó, sem precisar ir muito a fundo. Qual que é o polinômio? Alguém me responde aí, ó. Qual que é o polinômio? Qual que é o grau deste polinômio aqui de baixo? Grau 5? Grau 5, né? Não precisa, você tem grau 2 ali no primeiro fator, e no segundo fator você tem grau 3, então multiplicando aí você vai ter grau 5. Quantos coeficientes um polinômio de grau 5 tem? Sei. Vai ser só um, né? Oi? 6. São 6, né? Você tem a constante, o x, peraí, você tem constante, o x, x quadrado, x ao cubo, x a 4, x a 5. São 6, né? Pá, então tá faltando coisa aqui. Peraí, rapidinho. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Desculpa, falei errado. Vou consertar. Eu ia tentar dar uma justificativa, já me embananei aqui, ó. Eu falei bobagem, ó. Aqui embaixo tem um polinômio de grau 5. Para a gente fazer o processo da fração parcial funcionar, o polinômio de cima aqui, ó, tem que ter grau menor do que 5. Então, tem que ter de grau 4 para baixo, tá? O polinômio aqui sempre tem que ter de grau 4 para baixo. Se ele tiver de grau 5 para cima, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma divisão de polinômios. Eu não sei nem se tem algum problema que tem isso para fazer. Deixa eu ver aqui se tem. Tem, ó, por exemplo, a questão 5i. Você tem exatamente esse problema. Você tem aqui em cima, você tem um polinômio de grau 4, e embaixo você tem um polinômio de grau 3. Você não consegue usar a fração parcial direta aí. Você precisa fazer primeiro, antes de começar o processo, uma divisão de polinômios, tá? Para você conseguir resolver essa integral. Então, você, para esse processo que a gente está fazendo aqui nesse momento funcionar, o polinômio de cima tem que ter necessariamente, o numerador aqui no caso, tem que ter necessariamente um grau inferior ao grau de baixo. Então, precisa ter grau 4. Agora eu vou repetir a pergunta. Se um polinômio de grau 5 tem 5 coeficientes, o de grau 4, que é o que interessa, tem. Se um polinômio de grau 5 tem 6 coeficientes, né? Tem a constante, o x quadrado, x cubo, x 4, x 5. São 6 coeficientes. Um polinômio de grau 4 vai ter 5 coeficientes, que são exatamente a quantidade de letras que a gente tem aqui, ó. Como aqui em cima tem que ter um polinômio de grau 4, eu preciso de 5 letras, que é exatamente a quantidade que tem aqui, ó. Tá? Então, essa é a decomposição em fração parcial que você vai precisar fazer para resolver esse problema aqui. Para achar as constantes A, B e C, D e E, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que repetir esse processo aqui, ó. Você vai ter que tirar o MMC, né? Fazer essa continha simpática aí, tá? E aí você consegue cair num sistema para achar essas 5 constantes aqui. Eu vou deixar vocês fazerem isso, tá? Justificado aqui agora como que você faz a decomposição em frações, para eu passar para os próximos, porque senão a gente for só ficar resolvendo esse sistema 5 por 5 aqui, a gente só acaba amanhã. Deixa eu ir para o próximo aqui, mas... deu para entender a decomposição aí, né? Acho que dá para fazer aqui agora, tá? Deu sim, professor, pode deixar. Aí tenta fazer, qualquer coisa você chama. Beleza. Deixa eu passar para o próximo aqui. 6C e 6D. Deixa eu só ver aqui qual que é o 6. C e D. C e D. Tá bom. Tá bom. Beleza. Tá. Comprimento de curva, né?
Sem sair de casa, né? Então é o seguinte. Como que a gente calcula o comprimento de uma curva dentro de um determinado intervalo? Então, o comprimento S é a integral, né, de A até B, da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Essa é a fórmula, tá? Você deriva a função, eleva ao quadrado, soma mais 1, tira a raiz e integra esse negócio, tá? E nesse caso, na questão letra C de casa, ele deu um intervalo, tá? Então, o intervalo vai de 1 até 2 vezes E, que é um pouco maior do que 5 ali, um pouco maior que 5, um pouco menor do que 6. E aí, a função que ele deu, no exercício em específico, é 1 sobre 4x ao quadrado menos metade do ln, tá? Então, o que eu preciso fazer? Para começar, eu preciso derivar esse cara aqui, ó. Então, vamos derivar. Que vai dar f' de x, que vai dar x sobre 2, menos a derivada do ln, que é 1 sobre x, então aqui vai ficar 1 sobre 2x. Beleza? 1 sobre 2x. Eu preciso elevar esse negócio ao quadrado, então vamos elevar esse negócio ao quadrado. Esse negócio ao quadrado, então é x sobre 2 menos 1 sobre 2x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado sobre 4, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse, duas vezes esse, que vai ficar meio, né? Vai ficar meio. Mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre 4x ao quadrado. Perfeito? Até aí, aparentemente, tudo beleza. Tudo beleza. Legal. Tudo beleza. Todos de acordo? Não fiz nada errado não, né? Não, é isso mesmo. Agora eu preciso fazer o quê? Somar mais um nesse cara aqui, ó. Então vamos somar mais um. Então 1 mais f' de x ao quadrado, na verdade é quem? É 1 mais esse negócio todo aqui, né? Tá? Que é x ao quadrado sobre 2 menos metade mais 1 sobre 4. Que é 4, né? X ao quadrado sobre 4, menos meio, mais 1 sobre 4x ao quadrado. 1 mais meio dá mais meio, então isso aqui fica x ao quadrado sobre 4 mais meio, mais 1 sobre 4x ao quadrado. Mas olha que interessante, a diferença deste para este é só um sinal de mais, né? É só um sinal de mais, ó. Significa que isso aqui, ó, é na verdade isso aqui com um sinal de mais. Então isso aqui, ó, é x sobre 2 mais 1 sobre 2x ao quadrado. Tá? Quadrado é o primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora pronto. Agora aqui a gente já consegue calcular o comprimento. Então, portanto, o comprimento é a integral, dentro desse intervalo que ele deu, o intervalo ele deu, é de 1 até 2e, tá certo? Da raiz quadrada dessa função aqui, ó, da raiz quadrada de x sobre 2 mais 1 sobre 2x, isso é o quadrado, dx. Bem, como esse intervalo vai fazer com que essa função seja positiva, então isso aqui vai ser tudo positivo, então isso aqui é integral de 1 até 2e de x sobre 2 mais 1 sobre 2x dx. Isso aqui é integral de 1 até 2e. Opa, posso integrar direto, né? Posso integrar direto. A integral de x sobre 2 é x ao quadrado sobre 4, mais metade do ln de x, com x variando de 1 até 2e. E aí, só substituir agora, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. 2e ao quadrado sobre 4, mais 1 sobre 2 ln de 2e, mais 1 ao quadrado sobre 4, mais 1 sobre 2. Menos, né, pessoal? Menos 1 ao quadrado sobre 4, mais metade do ln de 1. Aí aqui, ó, que é 0, né? ln de 1 é 0. Deixa eu ver. Aqui dá para simplificar também um pouquinho, né? Aqui fica
E ao quadrado, só E ao quadrado. Aqui eu posso escrever, aqui na verdade eu posso escrever de várias formas, tá? Mas eu acho que para ficar mais compacto, talvez eu possa escrever, talvez o melhor jeito seja escrever. Ah, não, dá. Deixa eu, acho que talvez assim vai ficar melhor. Então aqui vai ficar mais metade do ln de 2 mais metade do ln de E, menos um quarto, tá certo? Menos um quarto. Ln de E é 1, né? Só para quem não sabe, isso aqui é 1. E aqui vai ficar, então, só para terminar de simplificar, E ao quadrado, mais metade do ln de 2, que eu não sei quanto é que é, mais meio menos um quarto. Isso aqui vai dar meio, né? Porque é meio vezes 1, então dá meio menos um quarto, que dá um quarto. Esse aqui dá mais um quarto. Então, essa é a resposta aqui. Se eu não fiz nada errado, é isso aí mesmo, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida Professor, nessa? Ô, só uma coisa, por que ficou LN de 2 e não de 2E? desculpa, cortou na hora que você perguntou. Pergunta de novo. Essa parte do LN de 2E, aí virou LN de 2. Você está separando aqui, ó. O ln do produto é a soma dos ln's. Estou usando essa propriedade aqui, ó. Ah, sim, ln de entendi. x vezes y, ln de x mais ln de y, tá? É aqui, essa é a propriedade que eu estou usando aqui, para separar esse ln em dois pedaços, beleza? Beleza. Fechou? Vamos para a D, então, de dado. A D é parecida, tá? A ideia é toda a mesma aqui, ó. 6D de dado. Aí, mesma coisa, né? Ele já deu a F, que é ln vezes ln de cosseno, né? Vezes cosseno, não. Ln de cosseno. Ele deu o intervalo, que é de 0 até 45, 0π/4, tá? Então, vamos fazer a manipulação toda e no final a gente monta a integral. Então, se o F é esse, quem que é o F'? O F' é o ln, então vai ficar 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Tá certo? Ou seja, isso dá menos a tangente, vou escrever aqui em cima mesmo, isso aqui é menos tangente de x. Perfeito? Legal. E aí, o que que eu faço agora? O que eu faço agora é o seguinte, eu vou elevar isso ao quadrado, então f' de x ao quadrado é menos tangente de x ao quadrado, que vai dar tangente ao quadrado de x, claro, né? E aí agora eu vou somar 1. Então, 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado, opa, 1 mais f', né? Perdão, deixa eu escrever assim. Então, 1 mais f' de x ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, só que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, tá certo? Secante ao quadrado de x. Perfeito. Então, agora eu posso montar a minha integral. Então, o comprimento é a integral dentro do intervalo que ele deu, que é de 0 até π/4. Esse é o intervalo dado, tá? Da raiz quadrada de 1 mais f', x ao quadrado dx, que agora a gente já sabe, né? Isso aqui é integral de 0 até π/4, da raiz quadrada da secante ao quadrado de x. Nesse intervalo, a secante é positiva, tá? Porque o cosseno, quando x está entre 0 e π/2 é positivo, então aqui é positivo. Então, isso aqui, na verdade, é a integral de 0 até π/4 da secante de x dx. E eu acho que a gente, nossa última conversa, na semana passada, a gente tinha falado sobre a integral da secante, né? Não tenho certeza absoluta. Não, mas eu acho que a gente falou sobre ela. E aí, como que a gente resolve? Que a gente faz o truque, né? Tem como fazer de outro jeito. Tem como fazer de outro jeito, mas não tem problema. Vamos fazer assim mesmo. Isso aqui, então, a gente vai multiplicar. Perdão.
a gente vai multiplicar e dividir por secante x mais tangente x sobre secante x mais tangente x dx, tá? E aí isso aqui vai ficar integral de 0 até π sobre 4 de secante ao quadrado mais secante vezes tangente sobre secante mais tangente. Aí, conforme eu falei na semana passada, o que está aparecendo aqui em cima corresponde à derivada do que está aqui embaixo, né? Então, eu posso usar uma mudança de variáveis aqui, ó. Eu vou chamar W. O W aqui, ó, é secante mais tangente. Porque ali em cima, o dW vai ser exatamente secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Tá certo? E aí, quando o W é igual a zero, vamos lá. Quando o W é igual a zero, desculpa, quando x é igual a zero, o W vai ser tangente de zero mais secante de zero, que vai dar 1. Tangente de zero é zero, secante de zero é 1, que é 1 sobre cosseno. Cosseno em zero é 1, né? Em π sobre 4, tangente em π sobre 4 é 1, e secante em π sobre 4 é raiz de 2. Então, W aqui de π sobre 4 vai ser 1 da tangente mais raiz de 2 da secante. Ah, Vinícius, como é que você sabe que é raiz de 2? É porque secante é 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno, o cosseno de 90, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, né? E aí, quando você inverte, vai dar raiz de 2 certinho, tá? Então, essa integral aqui, ó, fica integral de 1 até 1 mais raiz de 2 de quem? Do ln, do ln não, de 1 sobre w dw, né? Isso aqui, na verdade, é o ln de w, com w, né? De 1 até 1 mais raiz de 2. Então, esse é ln de 1 mais raiz de 2, menos ln de 1, que é 0. Então, ln de 1 mais raiz de 2. É isso aí. Tá bom? Se eu não fizer errado, tá certo, né? E aí, o que mais? Vamos lá. Próximo aqui. Deixa eu ver aqui no chat. 7D de dado. Deixa eu ver se tem mais alguma das 7 aqui. 7D de dado. É só essa, né? Deixa eu abrir aqui. Lista 7D. Spicy. 7D. Aqui é um pouquinho mais sofisticado, porque a gente tem duas curvas envolvidas no processo. Tá? A gente tem... a gente vai girar, na verdade, uma região formada por duas curvas diferentes. Então, aqui, qual que são as curvas que a gente tem? A gente tem duas curvas que são dois polinômios de grau 2. O primeiro deles é 1/4 de x ao quadrado. E eu tenho um segundo polinômio de grau 2, que é 5 menos x quadrado. E aí, se eu olhar com muito carinho, o que eu tenho é o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer os gráficos. A gente tem uma ideia do que a gente está lidando aqui. Ó. Então, vamos lá. Este polinômio que está aqui, 1/4 de x ao quadrado, ele faz isso aqui, né? Certo? Enquanto o outro polinômio, 5 menos x ao quadrado, ele faz isso aqui. Tá certo? Então, a região que a gente está lidando é uma região entre esses dois gráficos aqui. Perfeito? Então, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Então, a gente tem de novo. Agora eu vou desenhar bonitinho. Alguma coisa nessa linha aqui, enquanto o outro vai ser alguma coisa nesse sentido aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Tá 100% não, mas tá ok. E aí eu preciso, agora, preciso fazer o seguinte. Bem, já sei quem são as imagens, já sei quem são os gráficos e o que eu preciso fazer. O que eu preciso, na verdade, é, como eu disse, né? Tem essa região entre essas duas imagens aí. Vou pintar aqui de laranjado.
Então, eu tenho essa região aqui entre elas, tá? Essa região aqui pintada. E essa região pintada que eu vou calcular o volume, tá? Então, porque eu estou girando este cara aqui, estou girando este camarada aqui com relação a esse eixo X aqui, beleza? E você deve estar pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso, né? Parece complicado. Então, a gente pode fazer isso de algumas formas, tá? Antes da gente girar, fazer qualquer coisa, antes de qualquer coisa que a gente precisa fazer, eu preciso encontrar quem são esses pontos de encontro aqui, né? Certo? Porque é eles que vão definir o meu limite de integração, beleza? Porque eu vou calcular daqui até aqui, né? Porque eu quero calcular toda essa região envolvendo essa área aqui, independente de quem seja ela, então eu preciso calcular isso daqui até aqui, beleza? Então, neste caso, em particular, o que que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas coisas para a gente achar quem são esses pontos de encontro aqui, ó. Então, quando eu igualo os y aqui, ó, que eu tenho 1/4 de x ao quadrado igual a 5 menos x ao quadrado, então aqui acho que o mais fácil é a gente multiplica tudo por 4, né? Multiplicar tudo por 4, então fica com x ao quadrado igual a 20 menos 4x ao quadrado. Passo para o lado de lá, então eu acho 5x ao quadrado igual a 20. Eu acho, então, que x ao quadrado é igual a 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, esse ponto de encontro aqui acontece entre 2 e menos 2, tá? Tá, beleza. E agora, como é que eu vou fazer para achar o volume? Olha, o volume é o seguinte. Se você girar isso aqui, só essa curva de cima, você vai gerar um volume, de acordo? Se você girar essa de baixo, você vai gerar outro volume, correto? O volume do nosso interesse vai ser o quê? Vai ser a diferença entre eles. Porque, na verdade, o volume vai ser este cara menos o volume gerado por esse pedacinho que está preto aqui embaixo. Certo? Que não está pintado aqui, né? Está preto por causa da folha, né? Tá certo? Essa região preta aqui, tá? Beleza? Então, o nosso volume, na verdade, ele vai ser o volume do que está em cima, então a integral de menos 2 até 2. Dessa função que está em cima, que é 5 menos x ao quadrado, menos o volume que está embaixo, da região de baixo. Que vai ser 1/4 de x ao quadrado dx. Beleza? Aí pronto, agora é só resolver, né? Posso expandir aqui. Aqui eu também posso consertar. Então, esse aqui, o volume, vai ficar π, integral de menos 2 até 2. Eu posso botar tudo numa integral só, se eu quiser também. Acho que é até mais fácil, né? Que aqui vai ficar assim, ó, 25 menos 10x ao quadrado mais x à quarta, menos x à quarta sobre 16, dx. Tá? Então, eu estou juntando as duas integrais, porque os limites de integração são os mesmos, tá? Então, estou juntando tudo numa integral só, beleza? E aí, aqui... Isso vai nos dar... Eu posso juntar essas duas coisas aqui, né? Então, só para a gente deixar isso tudo de uma forma mais compacta. Deixa eu só organizar isso aqui, porque está meio bagunçado, né? Deixa eu botar isso aqui para baixo. Pronto. Melhor assim. Então, agora sim. Organizando aqui, então, eu vou ficar com π, menos 2 até 2. X à quarta menos x à quarta sobre 16 é 15x à quarta sobre 16. Então, aqui é 15x à quarta sobre 16. Menos 10x ao quadrado mais 25 dx. Agora eu posso integrar. Então, isso aqui é π vezes 15x à quinta sobre 16 vezes 5. Vou deixar assim, tá? Menos 10x ao cubo sobre 3, mais 25x, de menos 2 até 2. São par,
Então, deixa eu calcular mesmo. Então, aqui vai ficar simplificando o que precisa ser simplificado. Só para simplificar aqui para facilitar, isso vai ser π, isso aqui vai ser 3x à quinta sobre 16, menos 10x³ sobre 3, mais 25x, de menos 2 até 2. Então, no 2, aqui eu posso simplesmente dobrar o resultado, tá? Porque esse polinômio todo aí, ele é par. Então, eu vou só calcular no 2 e dobrar. Então, isso aqui é π vezes 3 vezes 2 à quinta sobre 16, menos 10 vezes 2 ao cubo sobre 3, mais 50, tudo isso vezes 2. E aqui acho que dá para a gente dar uma ligeira simplificada, porque 16 é 2 à quarta, né? Então aqui vai dar 6. Aqui vai dar, aqui já deu 50, né? Então, isso aqui vai ficar 2π vezes 56, menos 80 sobre 3, né? 80 sobre 3, aí isso dá para calcular, fica 168 menos 80. Tá, deixa eu fazer na calculadora aqui, né? Parece fazer essas contas, não. Então fica 88 sobre 3, então fica 88 sobre 3 vezes 2 vezes π. 88 vezes 2 dá 176, isso é igual a 176 π sobre 3. E aí, nós temos o que precisa. Beleza? Tem mais alguma aqui para a gente fazer no chat? Faz alguma da 10 depois. 10, deixa eu ver aqui. Qual que é a 10? Ah, tá. Tanto faz? Posso fazer qualquer uma? Vocês vão ver isso em cálculo 2, tá? Mas assim, isso aqui é mesmo só para vocês treinarem a integral imprópria, tá? Não tem nenhum outro motivo para vocês fazerem isso, não. Então, vamos fazer 10 letra A mesmo. Ah, não, 10 letra A dá muito trabalho. Vou fazer 10 letra B. Vou fazer a A, que aí vocês tiram a ideia da A e vocês fazem a B. A A dá muito trabalho. Então ele pede para a gente calcular esse Professor, próximo. Oi? mas acho que é da 9 que ela mandou de novo no chat. É 9 ou 10? Acho que é 9, beleza? Ah, desculpa. Desculpa, Ana. Eu tinha entendido que eu ia fazer a 10, tá? Vou fazer da 9 aqui. Qualquer uma, tudo faz. Ó, só adiantando aqui então, ó. A 9B de bola faz igual a 10 letra A, certo? Do mesmo jeito. Então, vocês fazem a 9B, vocês conseguem fazer a 10A. Não vou fazer, não, deixa vocês fazerem. Qual que eu vou fazer aqui? Posso fazer qualquer uma? Vou fazer a A, então. Pode ser? Pode ser A? 9A? A. Então, a integral imprópria ela tem a seguinte característica, né? Então, por exemplo, essa integral aqui. Será infinito de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá certo? O que a integral imprópria significa? Essa integral de 0 a infinito, como o infinito não é número, isso aqui quer dizer que isso aqui é um limite. Quando o emão vai para infinito, da integral de 0 até emão dessa função x sobre x, 1 mais x ao quadrado. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é calcular essa integral definida e depois calcular o limite quando esse emão vai para infinito. Então, a gente tem que calcular a integral definida e depois um limite. Então, vamos calcular essa integral definida aqui. Ó. Então, eu tenho integral de 0 até emão
de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá? Aqui eu posso usar uma mudança de variáveis, né? Se eu chamar de w aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, então o dw sobre 2 é x dx, tá? Tá certo? E além disso, né, quando o x é igual a zero, então w de zero vai ser 1 mais 0 ao quadrado, que é 1, e o w de m, né, quando x é igual a emão, ele vai ser 1 mais emão ao quadrado. Beleza? E aí tudo tranquilo, tá tudo certo. Nada errado. Então a gente vai pegar essa nossa integral definida, a gente vai mudar a variável, ela vai ficar assim, ó, integral de 1 até 1 mais emão ao quadrado. X dx é dw sobre 2, então aqui é dw sobre 2 sobre w ao quadrado. Né? Que 1 mais x ao quadrado eu chamei de w, então aqui vai ficar w ao quadrado. Posso tirar esse meio aqui para fora, então é metade da integral de 1 até 1 mais emão ao quadrado de dw sobre w ao quadrado. E qual a função que eu derivo com relação a w, que dá 1 sobre w ao quadrado? Menos 1 sobre w. Aqui, ó, é metade de menos 1 sobre w, tá? Com w variando de 1 até 1 mais emão. Aí eu vou só substituir os valores. Tá? Aqui vai ficar metade de quem? De menos 1 sobre 1 mais emão ao quadrado, menos 1 sobre 1, que nesse caso vai ficar, então, metade de 1 menos 1 sobre 1 mais emão ao quadrado, tá? Perfeito? Beleza. O que eu preciso fazer agora é só calcular o limite quando m vai para infinito, né? Então, agora, se m vai para infinito, né? Isso aqui implica que 1 sobre 1 mais emão ao quadrado vai para zero, né? Tá certo? E aí, portanto, o limite aqui, no caso, né? Quando m vai para infinito, a minha integral aqui, de 0 a emão de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso, na verdade, vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1, vai ser meio, perdão, 1 menos. Isso aqui é limite do m vai para infinito, de meio, de 1 menos 1 sobre 1 mais emão ao quadrado, mas como eu acabei de falar ali em cima, isso aqui vai para zero, né? Quando isso aqui vai para zero, tudo isso aqui vai para meio. Ou seja, o valor dessa integral imprópria é meio, ela é uma integral convergente, tá certo? Só isso. Beleza? Eu vou deixar 10A para vocês fazerem. Eu não vou fazer ela não. Dá muito trabalho e como vocês treinam aí, tá? Porque tem que calcular essa integral da exponencial vezes seno e basicamente você tem que fazer algumas integrais por partes aí que eu vou deixar vocês treinarem, tá? A ideia é essa aí de fazer, tá? Faz a 9 letra B que você dá conta de fazer sem problemas a 10 letra A. Elas são iguais. A diferença é só do seno para o cosseno. Mas não tem diferença no processo de integração, né? Praticamente a mesma coisa. Tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam lá para mim para monitor depois. Beleza? Fechou? Fechou, professor. Mais alguma? Tenta fazer aí, tenta quebrar a cabeça aí. Se não der certo, a gente faz depois. Tá? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar para vocês depois aqui as notas e o vídeo também vou subir lá no Face. Oh, no Face, ó. Nem tem Face mais. Alguém usa mais aquilo? E lá no YouTube. Que também já morre, né?